Boa noite, meus caros amigos e irmãos da Rede Amigo Espírita, Canal 5. Aqui estamos nós, Mari Lourdes. Olá. E apresentar Queiroz. Sim, Queiroz, né? Aqui com Página Aberta, o programa feito para descortinar as pérolas que Emmanuel, pela psicografia bendita de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe. Todas as quartas-feiras, 20 horas, horário local aqui no Nordeste, e 21 horas no horário de verão, né? Brasília. Aqui a gente procura, junto com vocês, discernir esse maravilhoso leque de pérolas que o Evangelho nos traz. Hoje o tema é bastante interessante, porque Emmanuel coloca o título Corrigendas. Corrigendas no sentido de correção, no sentido de até reprimenda, né? Até no sentido de você sentir algum peso, algum pesar. Por que será? O que é que Emmanuel está querendo nos chamar a atenção com isso? Vamos descobrir juntos? Ok? Então, vamos lá. Está baseado em quê, minha filha? Isso. Nós estamos, hoje o texto vai estar com base nas cartas de Paulo e hoje é aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 6. É um texto pequeno, o que nós vamos ler, porque por se tratar do versículo 6, mas quem tiver vontade de ler toda a carta é bem interessante. Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco, como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. E aí chega o versículo: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. É um versículo, se a gente olhar ao pé da letra, é algo forte, mas quando nós vamos desmiuçar, como faremos junto com Emmanuel, que nos traz um discernimento grandioso sobre o que seja realmente o açoite de Deus. Pois é. E sempre interessante observar, eu gosto sempre de frisar isso, porque eu aprendi com o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, a gente prestar atenção sempre no título que Emmanuel traz, né? Se a gente observar, a corrigenda quer dizer reprimenda, né? Se é uma reprimenda, deve ser corrigido, e uma advertência também, né? Como o próprio texto aí, ele manda a gente ter parcimônia, atenção com a questão que vem do Senhor, com a advertência, com aquilo. É como se tivesse chamando-nos a atenção para o orar e vigiar constante, o olho de ver e o ouvido de ouvir, como Jesus falou no próprio Evangelho. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida.
Então, o que é que a gente tem a entender com isso aí, Mariluz? Veja que não é a todo tempo. É interessante a gente observar isso. É apenas quando se começa a entender o valor da corrigenda. A gente busca aquela questão. Por que eu digo, entendo que o Espiritismo é o Consolador? Tem tudo a ver com essa questão, porque o Espiritismo nos dá a entender as questões da vida. As questões dos porquês. Paraquês. Os paraquês e os porquês da vida. Para que isso está acontecendo e por que isso está naquele sentido, né, do sofrer, dos atos, dos gostos e desgostos que a gente vai observando, né, no decorrer da existência. E o Espiritismo mostrando categoricamente que tudo é uma questão de justiça e bondade, nos faz refletir uma questão de tranquilidade, de perseverança, de persistência. Porque aprendemos que tudo passa e unicamente acontece por uma questão de sintonia daquele momento, daquela situação, daquele ato falho. E, obviamente, se aquilo tudo não faz parte de mim, apenas está proporcionando-me meios de um melhor aprendizado, até de superação, até de entendimento mesmo. E com isso, o que é que acontece conosco? A gente chega na questão primordial que nos faz avançar, né, com riqueza e com perseverança, como eu já falei, que vai passar, que é momento. Basta haver novamente a sintonia com as questões que são questões verdadeiras e não quiméricas, não ilusóricas, não de momento, de gozo, de oportunidade, né? Como a gente costuma muitas vezes perder tempo das nossas vidas e chamamos até felicidade. Né? Aquele momento assim, sem pensar, sem refletir, gozos, do né? gozo, né? E isso tudo a gente vai descobrindo oportunamente na medida que a gente começa a entender o valor, a questão da lei, do porquê que está nos acometendo o sofrimento, como Emmanuel fala aqui, da corrigenda. Aí a gente começa justamente a elevar a nossa mente a planos mais altos da vida. Ou seja, começamos a dar valor ao que realmente precisa dar valor. E aí, Queiroz, eu me recordo do fantástica parábola do filho pródigo. Eu sempre digo que o filho pródigo é a síntese do nosso caminhar. Exatamente. De tudo que a gente vai percorrendo nos milênios existenciais até cair em si e voltar para Deus. Porque tem tudo a ver com esse início. Veja só, certeza. quando o discípulo do Evangelho começa a entender o valor da vida, porque o filho pediu ao pai o que lhe pertencia, e o pai, em momento nenhum, disse: não, meu filho, eu lhe dou, mas não saia de perto de mim, eu não quero que você sofra. Ou negou. Ou negou. Olhe, o mundo. Não, permitiu que o filho vivenciasse. Porque não é assim que a gente faz? Se fosse na nossa situação, saia, mas saia com a mão na frente e uma atrás. Desapareça da minha frente, não volto mais, né? Ou faríamos no extremo. Não, e por outro lado, esse seria um extremo. O outro seria nós utilizarmos o quê? Da chantagem emocional para, numa vontade de que esse filho não sofresse, ficasse conosco. Exatamente. Né? Não por escolha. Porque o outro filho escolheu, porém, escolheu entre aspas. E o outro queria viver a vida, né? Então, quando esse filho vivencia e a vida
traz a corrigenda. E a gente, é interessante, né? Você falou num aspecto muito amplo da coisa. E quando é também nos detalhes mínimos, como aquela questão, né, da escolha do filho, muitas vezes num relacionamento, Sim, sim. né? Em seguida, profissão A ou B. O que é que muitos pais fazem, né? Nessa questão sentimental, nessa questão de querer impor, acabam colocando as suas questões não resolvidas, internas, e jogam nas costas dos filhos. E isso muitas vezes traz perturbações. Muitas vezes não, né? Sempre traz muitas perturbações. É diferente do processo de Deus conosco. Porque Ele nos permite, como nós estávamos conversando anteriormente, a vivência do livre-arbítrio para que a gente possa fazer as escolhas. Porém, nem sempre as nossas escolhas estão de acordo com o caminho que seria o caminho, vamos dizer assim, mais... que nos traria benefícios mais correto, né? Porque ninguém está falando aqui a corrigenda no sentido de punição. Sim, mas de aprendizado. De aprendizado e de, digamos assim, uma ferramenta para despertar, né? Para despertar. Exatamente. Porque a gente também tem que acabar com essa história de ficar dizendo para os nossos filhos, incutindo em nós mesmos que Deus pune, que Deus castiga. Lógico que não. A energia, ela vibra. Se ela vibra, ela emite. Se ela emite, ela recebe. Se ela emite e recebe, ela sintoniza. Então, prestemos atenção. Porque, Queiroz, fazendo um paralelo com as leis dos homens, quando nós infringimos uma lei humana, nós teremos que corrigir. Nós seremos, vamos dizer assim, punidos pela lei. Né? Exatamente. Não é você que vai me punir. A lei, que eu precisava ter consciência dessa lei, e muitas vezes a gente não dá muita atenção, a lei está ali para todos. Né? É a mesma coisa de termos uma placa bem grande, é proibido estacionar. Eu sei que ali eu não posso estacionar, mas eu estaciono. Então eu estou me colocando numa condição de que eu posso ser punido com uma multa, porque eu infringi uma lei social. Quando, diante da vida espiritual, as corrigendas vêm porque nós infringimos uma lei espiritual, uma lei da vida. Tudo que nós fizemos que é contrário a esta lei do bem viver, do respeito ao outro, do amor, da compaixão, tudo isso, a vida de todas as formas, nós, com certeza, essa mesma lei vai trazer uma corrigida, ou seja, um aprendizado. Se eu levo uma multa e vou pagar com dinheiro, vou tirar um dinheiro que talvez fosse para eu pagar uma outra coisa, vou pagar a multa. Da próxima vez, quando eu estiver diante da placa, eu irei lembrar, será que eu quero pagar a multa de novo? A corrigenda da multa fez com que eu pensasse, parasse, refletisse. Não, eu vou andar um pouquinho mais na frente e vou parar ali. Ou seja, me traz um aprendizado. Exatamente. Né? A corrigenda vem nesse sentido. Então, falar de Deus, né, como o Emmanuel diz, Queiroz, né, como você já leu, é entender o valor da corrigenda. Ou seja, dos porquês das coisas. Isso. Né? E isso faz com que a gente se eleve de estarmos em harmonia ou desarmonia. Porque quando eu estou conforme a lei, eu estou em harmonia. Se eu estou em harmonia, eu estou nadando a favor da correnteza. E aí, com certeza, é mais fácil a jornada. Se eu me desarmonizo, obviamente eu estou nadando contra a corrente. Se eu estou contra a corrente, os percalços, o esforço vai ser maior. E outra coisa, o que vier na corrente vai bater em mim, vai me ferir, vai me tirar de prumo.
Então, quando eu corrijo a rota, aí eu começo novamente a me harmonizar. É nesse sentido, né, que a gente identifica a questão consoladora da lei de Deus que o Espiritismo nos traz em sintonia e harmonia. E Emmanuel prossegue dizendo o seguinte, e afirmando, né, naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo, aí a questão de você entender é aquele momento do filho pródigo que caiu em si. Isso. Porque para cair em si, ele começou a perceber, né? Fazer uma autoanálise da vida, né? Fazer a sua internalização naquele sentido de reprisar todos os seus passos, de verificar quando ele estava em harmonia, em consonância com o Pai, como era a vida, e o que aconteceu depois que ele se ausentou, foi para a rua e começou a fazer o que ele achava que deveria fazer, né? Então, nessa perspectiva, a gente entende que é justamente esse momento, como Emmanuel diz, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. E daí a questão. No Antigo Testamento se falava, se pregava, justamente pela falta de entendimento de um Deus de punição, de um Deus que deveria ser temido. Aí chega Jesus, fala de um Deus amor, de um Deus de intimidade. Pai. Olha a diferença. Pai. Quer mais intimidade do que pai, do que mãe? Né? Essa relação filial, e mostra justamente essa questão. Tira o medo, tira a questão da punição e traz a questão da corrigenda, a questão do respeito pelo entendimento. É um plano realmente totalmente elevado, né? Totalmente diferenciado e que com certeza traz muito mais aproximação, traz muito mais o indivíduo para o centro da questão, atrai muito mais do que a outra vertente. Exatamente. E aí ele complementa, né? Chegando a essa posição, do amor divino, né? Ele diz a máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Que é justamente vai desenvolvendo, né? E isso que você falou. Sai do instinto mais agressivo, mais animal, para os sentimentos. Isso. E aí é que eu posso entrar numa relação de Deus com intimidade. Né? Só entendendo. Chegando a essa posição, penetra o espírito em zonas de serviço e aprendizado. Porque foi o momento em que o filho pródigo cai em si e analisa: na casa do meu pai eu tinha isso, eu tinha aquilo, então eu vou voltar. E aí ele trabalha todo o orgulho, a vaidade, a prepotência. Ele vai precisar se quebrar aquela imagem egoísta. Até o entendimento das questões dos outros, porque o irmão, né, que não fez essa jornada de aprendizado, né, que não raciocinou, não se acomodou também. Se acomodou, ele achou ruim, né? Ele achou ruim, ele veio querer a desforra e o filho entendeu, né? Não houve briga, não houve conflito. Isso. Né? Exatamente. Ele não chegou mais impondo, né, Queiroz? Exatamente. Ele chegou ali para servir. Ele entendeu o respeito. Isso, e ele chegou no lugar de servidor. Justamente, porque o dizer dele foi nesse sentido, né? Pai, deixa eu trabalhar, deixa eu viver como um dos teus servos, e não como Senhor. E aí o pai acolhe, né? Acolhe. E aí ele diz, a princípio dói-lhe a corrigenda.
Atormenta-no os açoites da experiência. Olha só o açoite que Paulo fala. E aqui Emmanuel amplia. Atormenta-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão de melhoria de si mesmo. Que a gente tanto fala, né, do aprendizado pela dor. Ah, mas aí vocês estão falando, cultuando a ideia do sofrimento, que eu preciso sofrer. Não é que nós precisamos sofrer. Mas se o sofrimento ele chega, nós precisamos aí, aquela nossa fala inicial, para quê e por quê. Esse entendimento, né, vai nos trazer a experiência da vida. E dentro desse processo do ser humano, porque nós precisamos compreender, inclusive, o campo de desenvolvimento, de evolução que nós estamos. Nós ainda estamos no mundo de expiação e provas. Mais ligados à parte de instintos, né, na animalidade, Exato. pelo processo natural do despertar, do desenvolver, do que da própria angelitude. Exatamente. Né? É como a gente aprende, né? Que a gente está no caminho para aprendermos a sermos seres humanos. Aí tem muita gente que, né, diz, não, eu estou caminhando para ser anjo. Vai um dia. Mas por enquanto você está aprendendo a ser gente, meu irmão. Eu, você, né, todos nós. Exatamente. Estamos aprendendo a ser gente. Então, o ser humano ele tem o sofrimento como um professor da vida. Né? Somente passando por vários estágios de dor é que podemos amadurecer e aprender. E ela, como Joana de Ângelo, né, falando da aquisição da consciência, ela diz uma coisa fantástica, que justamente o momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegue o indivíduo discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, ele alcança o ponto elevado na condição de ser humano, né? Quer dizer, é um processo, é uma culminância que a gente vai desenvolvendo. Agora, para isso, precisa de ter como parâmetro justamente esse equilíbrio, né? Essa certeza que só a fé, como Emmanuel está falando aqui, na corrigenda, no amor, né? No entendimento do que representa Deus para seus filhos, é que a gente pode prosseguir com tranquilidade. Com certeza. E colocando a dor como corrigenda, nós precisamos entender que ela nos exercita, né? Alicerçando o nosso íntimo e nos deixa cada vez mais fortes para enfrentar. Com certeza, Queiroz, eu e você, olhando para a nossa vida, quanta coisa nós já passamos que a gente olha hoje e diz, nossa, como aquilo no momento foi difícil. Mas depois que passou e que eu aprendi, como aquilo me fez crescer. Justamente por entender o valor do processo. Exatamente. Porque é diferente daquele que enfrenta, não entende. Aí ele cai. Ele cai de novo e fica frustrado. E muitas vezes até chega a desistir, porque ele não procurou entender. Mas aquele que entende, não só ele se supera, mas ele tem a consciência de que se precisasse passar novamente pelas situações para chegar ao que ele é hoje, ele faria tudo de novo. Porque ele sabe como foi importante tudo, né, para a vida dele, para o que ele é hoje, para o amadurecimento. Né? A palavra é essa, o amadurecimento que as situações trouxeram. Isso. Se a gente for imaginar, por exemplo, quando nós passamos por uma doença, que muitas das vezes foi causada nesta existência, né? E aí a doença, ela nos torna muito mais frágeis. Quanta coisa nós vamos trabalhar numa doença? Nós vamos trabalhar a humildade, porque nós vamos precisar dos outros para nos auxiliar. Nós vamos precisamos trabalhar o nosso orgulho,
para aceitar a ajuda. A nossa paciência, que a cura muitas vezes não vai vir no nosso tempo, né? Então, é um aprendizado grandioso. E se a gente aprende, com certeza nós vamos valorizar muito mais a saúde. Vamos valorizar as pessoas que estão conosco. Como também, por exemplo, a perda de um ente querido, né, Queiroz? Com certeza. Quanto aprendizado nos traz da gente repensar as relações, que a gente às vezes não aproveita os momentos, e nós vivenciamos na semana passada a volta de uma amiga querida ao mundo espiritual, e nós fomos refletindo justamente um pouco com isso. O tempo que nós dedicamos às pessoas, como nós vamos cuidando das relações, às vezes que nós vamos nos deixando muito mais estarmos diante da rotina do dia a dia, nós vamos esquecendo daqueles que estão do nosso lado. Então, quanta reflexão traz um momento como esse para nós, né? Dos valores essenciais da vida, né? Então, como cada coisa que se apresenta na nossa vida, ela é de uma corrigenda imensa e grandiosa para a nossa iluminação, para o nosso movimento, né, Queiroz? Sempre. Agora, para isso, precisamos entender o processo. Tomar consciência. Tomar consciência. Exatamente. A melhor expressão é essa que você falou mesmo, tomar consciência. Não é? E aí é por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Exatamente. É um processo de esforço, de movimento, de busca, porque até eu chegar ao Cristo, a caminhada é longa e muitas vezes dolorosa, mas esse caminhar vai me fazer entender, vai me fazer maximizar a questão do porquê. E nesse inteirinho, nesse entendimento, a gente começa a dar foco, dar ênfase ao que é certo, ao que é verdade, ao que é oportuno. E aí a gente vai deixando de lado as outras circunstâncias que nos atormentavam. Obviamente, com isso, tirando o foco da dor, o foco do sofrimento, as coisas vão diluindo-se naturalmente, até o ponto eu estar no sentido da conformidade com a lei, obviamente, sentir-me aliviado. E é por isso que a doutrina espírita, ela é esse consolo restaurador, salvacionista, né? De vidas, e que a gente precisa, por demais, experienciar em nós, primeiramente. Sentir, sair da teoria, sair da questão meramente formal, para internalizar, para sentir verdadeiramente o coração pulsar, bater, né? Trazendo vida nova, sangue novo, para a esperança, para a consolação, para esse entendimento. E com isso, obviamente, em contrapartida, os que estão à nossa volta, que a gente vai encontrando pelo caminho, obviamente eles vão sentindo, eles vão se contaminando por essa percepção, por esse modo de ver a vida diferenciado. E, obviamente, auxiliará a eles também na caminhada. Ajuda-te, que os céus te ajudará. Né? Exato. E aí, veja só, isso como é interessante que ele coloca, né? A vida está repleta de lições neste particular. Ele fala: o mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. E aí, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz o seguinte:
A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável. Inadiável. A fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia, ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes, enquanto não se conscientize das próprias possibilidades. O indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que dominam e inviabilizam a sua evolução. Estamos em aprendizado. Pelo menos momentaneamente. Então, meus irmãos, a experiência do autodescobrimento, segundo Joana nos fala, faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Então, por isso, que nós precisamos, olha só, o espírito consciente, a gente consciente das nossas dificuldades e limitações, nós vamos nos esforçar e lutar para superar para isso. chegar no próximo ponto. Isso. Para chegar no próximo ponto, que é o homem renovado e convertido a Jesus. Que esse sim se percebe, se sente filho do céu. Ele deixa de mendigar, ele deixa de se incomodar, ele deixa de reclamar, ele deixa de reagir para agir oportunamente. Colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo, ele se percebe, como filho de Deus e como um ser independente de onde ele se encontre naquele momento, valorizado. Valorizado. E que ninguém é capaz de tirar ele do sério, de tirar a sua paz, de derrubar a sua consciência, de fazer com que ele modifique o que é moral. Ele não vai seguir a ética do erro, mas a ética da moral, que é inegociável. Esse é um caminho que todos nós devemos seguir. Obviamente que as tentações são muitas e acabam em uma oportunidade ou outra derrubando um ou outro na jornada. Mas o importante é estarmos conscientes de que estamos a caminho. E se estamos a caminho, não quer dizer que jamais vamos cair de novo. Mas na oportunidade da queda, que a gente possa fazer aquela reflexão, tal qual o homem pródigo, Filho pródigo. O filho, o homem, pode ser a mulher pródiga, Entendemos. Para justamente cair em si, perceber o erro, entender a situação e começar a se perceber na corrigenda da vida, Porque se a circunstância não for de autopercepção, a vida vai impor em algum momento essa base para que possamos perceber e nos corrigir. Não necessariamente precisa ser assim, meus irmãos. A gente tem as biografias, a gente tem os relatos, a gente tem o guia, a gente tem o modelo, a gente tem a espiritualidade, nós temos, amando dele, nosso Mestre e Senhor, o Espiritismo. Vamos naquele dito popular, a gente tem a faca e o queijo na mão, O pão está presente, a faca, o queijo e também o pão.
né? Porque ninguém vai comer só queijo. Vamos comer o queijo com pão, que é mais gostoso, mais substancial. O Espiritismo nos dá tudo isso. Então, basta que a gente comece a entrar nesta questão de buscarmos ser homens renovados, homens e mulheres renovados e convertidos a Jesus. Porém, é o Filho do Céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Ou seja, vai haver momentos de queda, vai haver momentos de fraqueza, vai haver momentos de conflito, mas o importante é ele se perceber renovado e convertido ao Cristo. E veja só, que interessante, que lindo, né? A sutileza de Emmanuel. Ele diz, né? O homem, olha só, o homem, né? O homem que está na terra, renovado e convertido a Jesus. Porém, é filho do céu. Ou seja, é o cara. Né? Ou seja, somos seres espirituais colocados... E especiais. Colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. E aí, tem uma mensagem de Joana que foi psicografada na Itália, em Assis, olha que lindo, em Assis, no dia 3 de junho de 2009, nosso querido Divaldo, que nós tivemos a honra e a alegria de tê-los aqui na nossa cidade, em João Pessoa, agora no último final de semana, né, no dia 8. E, né, Querés, a gente fica vendo, esse é o exemplo do homem renovado e convertido a Jesus. As palavras de Divaldo, né, o seu próprio exemplo, a sua brandura, hoje, a sua dedicação, porque ele conta muito da história dele. Não, mas para que a gente pode dizer, não, mas ele veio preparado. Tudo bem, ele veio com um propósito, com um preparo e uma oportunidade, mas ele teve suas dificuldades, ele teve suas dúvidas, ele poderia muito bem pular fora, né? Livre-arbítrio. Mas se converteu, né? Mas preferiu ir adiante. É como Emmanuel, quando começou a relação dele com Chico, ele foi tão enfático na questão da fortaleza que é a doutrina espírita, num caráter revolucionário, renovador, ético e profundo que a terceira revelação traz, amando do Cristo e com o Cristo, que ele chegou para Chico e disse: vamos seguir juntos, mas no momento em que a minha palavra estiver em desacordo com a doutrina, me abandone e fique com a doutrina. Emmanuel teve essa coragem e essa sinceridade de dizer isso para Chico. Nossa. Né? E aí é aquele negócio. Tem muita gente, infelizmente a gente vê isso, nos movimentos religiosos como um todo, e no espiritismo não foge a isso. As pessoas se espelham em pessoas, endeusam pessoas. Aí quando percebem falhas nessas pessoas, que elas tinham como referência, elas acabam abandonando a causa. Exatamente. Como se a doutrina fosse aquela pessoa. Uhum. E não é bem assim, né? As pessoas, elas vão continuar falhando, pecando, quem quer que queira dizer dessa forma, porque estão no caminho. Mas a doutrina, ela é imaculada, ela é pura, porque ela vem direto da origem divina. Ela é divina. E aí a gente não pode querer misturar movimento, né? O movimento que é do homem, que é falho, com a essência que é a doutrina, a codificação. Né? Então essa mensagem, como eu estava dizendo, falando sobre iluminação, é uma mensagem grande, eu vou só pontuar quase o finalzinho dela, né? Que ela diz que a iluminação não tem limites, porque o seu campo de expansão é o infinito. Ai, né?
Justamente. Então, ele diz que desperta para a realidade da vida imortal, o candidato à iluminação interior avança trabalhando os sentimentos, desenvolve a compaixão pela vida e por todos os seres cientes de forma que o amor domine as paisagens do coração. Lindo, né? Fantástico. E Emmanuel conclui, né, dizendo: se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Né? O amor. Até, né, porque é um constante o aprendizado. Sim. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente para assim, meu Deus, como eu não percebi isso. Uma semana dessa, ouvindo uma entrevista com Haroldo e Divaldo, né, no domingo desse aí, que houve uma reunião do Conselho Federativo, e eles fizeram essa reunião, essa entrevista com os dois, se falou da questão, né, do planeta de regeneração, do planeta de expiações e provas, do degredo como punição. Aí Haroldo disse uma coisa que me fez mudar totalmente o panorama, ou entender muito mais ainda a questão desse amor transcendente de Deus. Porque aí Haroldo falou, né, que enquanto a gente tem esse costume de falar, de dizer que o degredo é uma punição ao ser, né, ao indivíduo em falha, em erro, ele disse que entende, e eu captei esse entendimento dele e entendi como verdade que esse degredo, longe de ser uma punição, é uma forma de Deus demonstrar o amor por aquela criatura. Porque ele retira aquele rebento de um local onde ele não está se adaptando, onde ele não está em condições de desenvolver e de acompanhar, e o retira amorosamente, o coloca em um local onde ele vai ter condições de contribuir, de aprender com outras circunstâncias, mesmo que mais desfavoráveis, mas é um aprendizado, né? E com o que ele tem de aprendizado também, ele vai contribuir com os outros irmãos mais atrasados. Então, longe de ser uma punição, é uma prova de que Deus nos ama, o degredo, né? Porque ele vai recolocar aquele filho inadaptado num local onde ele vai poder se readaptar e dar também a sua contribuição, oportunizando, demonstrando que ama, né? Eu achei isso fantástico, eu achei isso lindo e, sem dúvida, internalizei como mais uma verdade que eu não entendia e agora estou começando a entender, né? E é isso aí. Sim, nós ficamos nessa grande reflexão de hoje, né, Queiroz? Que precisemos das corrigendas da vida, entendê-las primeiramente, para senti-las, para dar a oportunidade de renovação para o Cristo junto delas, né? Exatamente. É isso aí. Meus irmãos, muito feliz pelo estudo da noite, pelo aprendizado que a espiritualidade sempre nos favorece, pela companhia de todos vocês. Né? Já estamos sentindo saudade, né, Mera? Mas esperando a companhia de vocês na próxima quarta-feira, né? Eu não digo que a gente está mais perto das feras do que da angelitude, né? Na próxima quarta-feira, aqui conosco, 20 horas, horário local, e 21 horas, horário de Brasília, para o próximo Página Aberta. Obrigado pela companhia de todos e até semana que vem. Ficamos na paz.